Ok. Olha, agora então vocês fiquem atentos, vou passar um vídeo, tá? Calma, Renata, vamos passar o vídeo agora. A gente estava gravando a aula, né? Fui tomar um café, porque senão eu não aguentei até às 10 horas com vocês, né? E aí depois vocês vão me contar de onde vocês são, tá bom? Mas agora não, depois a gente conversa um pouquinho. Ó, presta atenção no vídeo, é um vídeo do YouTube, tá bom? A gente tenta, nós baixamos, e presta atenção como é que ele é para vocês entenderem potencial de ação do músculo. Vamos lá? Ok. Ele tem áudio, Thiago.
Ok, ok, voltamos. Tá? Tudo certo? Tá, peraí que o vídeo tá voltando. Ok. Gente, então, eu passei um filme para vocês para a gente poder conversar um pouquinho. Então, assim, o que a gente tem preconizado? A gente sempre trabalhou muito com tônus, tônus e tônus, né? Então, o que é tônus? Então, vocês viram que muitas das vezes a gente está trabalhando com fortalecimento, tônus, e a gente não sabe o que acontece. Então, é assim, para haver uma reação a um estímulo, seja ele qual for, eu preciso de um neurotransmissor. Sem esse neurotransmissor, a gente não consegue. Por exemplo, a acetilcolina é um neurotransmissor. Tá? Então, para o músculo levantar, para eu fechar o olho, para eu sorrir, eu preciso, voluntária ou involuntariamente, para a gente exemplificar, eu preciso de uma informação. Eu quero sorrir, vou sorrir. Para eu fazer este movimento, eu preciso ter uma acetilcolina que faz aquela ponte. Naquela ponte, ela faz com que abram os canais de cálcio por um neuro. Aí tem um neuroreceptor da acetilcolina. Esse neuroreceptor vem e entra no retículo e libera o cálcio. Esse cálcio faz uma conexão de ATP que libera a glicose, que faz com que o músculo se movimente. Então, é uma reação muito grande. Quando a gente fala que fazer exercício cansa, tá? Existe e outra, não é um exercício pelo exercício. Fazer isso aqui, ó, não é nada. Não é nada, nada. Tá? Você não manda informação, você simplesmente acelera o potencial de ação dessa musculatura aqui, mas você não mantém nada fisiológico. Você ou aumenta a circulação, ou você aumenta o tônus, mas você não manda uma informação, você gera mecanicamente. Então, a gente pode gerar um estímulo com eletroestimulação, a gente pode gerar um estímulo com marca-passo, a gente pode gerar um estímulo com várias coisas. Eu posso cortar o estímulo. Por exemplo, quando a pessoa coloca a toxina botulínica, o vulgo botox, para não ter ruga, então ela põe aqui e aí não tem elevação. O músculo relaxa. Por quê? Porque o veneno, que a toxina botulínica é um veneno, ele vai lá e ele mata aquele neurotransmissor daquele pedacinho, daquela fibrinha pequenininha muscular. Então, mata a acetilcolina. A professora mata de vez, morreu, não ressuscita mais, tá? Então, é um veneno super forte que acaba com o neurotransmissor, mas o neuroreceptor não. Então, o que a gente que é inteligente faz? Faz uma outro músculo, outra fibra muscular vem aqui e fala, não, mas tem que movimentar. Então, faz uma outra ponte, uma outra acetilcolina vem aqui e faz um gato mesmo, que a gente chama de gato quando a gente faz eletricidade, né? Faz um gato, uma ponte para fazer funcionar essa musculatura de novo. Pode vir com menor potencial de ação, pode gerar um menor potencial de ação porque ela é novinha, então está começando. Tá? Pode ser que você aprenda a não movimentar tanto a testa, então não precisa de tanta toxina botulínica depois, mas enfim, é para entender como que o músculo funciona. Para quando eu, por exemplo, seguro aqui e faço isso, eu estou gerando um potencial de ação, porque eu tenho uma contração, eu seguro a contração, tá? Eu seguro vamos lá, eu seguro a parte anterior do músculo e faço com que ele faça a força. Aí eu gero potencial de ação. Tá? Por um potencial de ação induzido, porque eu estou falando, vai. Eu estou promovendo mais neurotransmissor, mais neuroreceptor para que isso aconteça, para que aconteça a contração. Por que eu estou me detendo bastante nesse assunto? Porque a gente atende muitas vezes pessoas diabéticas, pessoas com pressão alta, a gente atende crianças, hoje eu estou atendendo uma criança que tem uma alteração cardíaca e ela tem uma alteração respiratória, então o potencial de ação dela muscular, a hora que eu der um estímulo, vai responder, ela vai cansar, vai deprimir, vai...
ficar cansada. Então, assim, brincar com a criança. Será que eu preciso brincar para fazer exercício? Isso cansa. Até que ponto eu tenho que brincar para favorecer e empurrar o palito, tracionar um bucinador, fazer uma contração para que ele ganhe um potencial de ação, tá? Porque enquanto eu faço o exercício, eu posso promover o momento de potencial de ação por um estímulo que vai promover esse neurotransmissor. Mas se ele tiver com alteração de insulina, se ele tiver com alteração de cálcio, uma pessoa de mais idade que tem alteração de cálcio, uma senhora, uma pessoa que tem Alzheimer, que tem alteração de acetilcolina. Então, assim, qual é essa resposta? Tá? O que é a medicação? A medicação, ela atua exatamente no neurotransmissor. Vamos pensar numa anestesia, num pós-anestésico, tá? O que é uma anestesia? Ela inibe a despolarização e a polarização da membrana, tá? Das células. Com isso, ela inibe que hajam pontes, inibe com que haja potenciais de ação, e a gente tem, vamos dizer assim, um relaxamento neural que vai atingir um relaxamento até muscular. Eu não sei se eu estou conseguindo esclarecer algumas coisas para a gente poder pensar em exercício, tá? O que é eu fazer exercício e ele fazer exercício? Ou o que é fazer na frente do espelho, tá? Ou o que é pensar no exercício para que haja uma manutenção daquele potencial de ação que eu quero que aconteça, tá? Nós vamos discutir bastante isso. Principalmente quando a gente vai trabalhar com pessoas que têm desnutrição. Eu costumo falar assim, é melhor comer antes de trabalhar ou trabalhar depois de comer? Os dois. Criança que não come. Eu trabalhei no UBS um montão de tempo e as crianças vinham sem alimentação. Era 3 horas da tarde, eu não tinha comido nada. Como que eu quero fazer exercício? Não tem potencial de ação, não vai ser gerado nada, porque não tem neurotransmissor, não tem proteína. O que é chocolate? Proteína na veia, tá? Por isso que dá energia, porque a gente consegue favorecer tudo isso. Então, cálcio, se eu não tenho cálcio, uma pessoa que está na menopausa, tá? Vai muito bem depois de você menopausa, ou andropausa, um senhor. E por aí vai. Alterações hormonais que podem causar alterações metabólicas, tá? E até alterações hormonais que atuam nas glândulas exócrinas, então as glândulas parótidas que vão provocar salivação. Aqui a gente vai ter a submandibular que provoca, ó, para eu fazer já estimulou demais, vou ter que respirar e relaxar. Então a gente vai conseguir entender um pouquinho dessa inserção de motricidade, tá? Bom, gostaram do filme? É bem bacana, né? Acho que ele dá uma elucidada, tá? O que é fáscia muscular? Fáscia muscular é assim, vocês já prepararam um bife, filé mignon? Tá, todo mundo já foi fazer um filé mignon uma vez? Quando a gente vai fazer o bife, não tem uma camadinha branca e vou tirar isso aqui, porque se a gente não tira, o bife fica duro, isso chama fáscia, tá? Fáscia, ela começa aqui e vai até o dedão do pé. Em todas as estruturas, em todos os músculos, sobre todos os músculos, a fáscia ela está, tá? Como ela está em todo o conjunto, lá embaixo, o menor tensionamento ativo ou passivo repercute sobre o conjunto inteiro, tá? Então, se a gente mexer no dedão do pé, dá um reflexo na cabeça, tá? Porque existe uma relação dessa fáscia, tá? Essa fáscia, ela aumenta o tracionamento do que o músculo faz. O que essa fáscia vai fazer? Tá? Ah, não, vou voltar. Tá? Vou contar mais a fáscia. A fáscia, ela está sobre o músculo, tá? Então, você tem o músculo, a fáscia e a pele. O músculo faz isso, a fáscia está aqui. A fáscia está ficando rígida, e aí ela marca a pele, que marca as rugas. Quanto mais eu traciono o músculo, mais eu amplifico essa força e mais eu enrugo a pele, tá? Nós vamos ver isso mais ainda na estética. Mas pensando na fáscia, a gente tem uma fáscia
que faz tudo isso aqui, que segura a face occipital, tá? Segura a parte anterior e superior, então frontal e anteriores é seguro por essa faixa superior. Aqui a gente tem uma faixa longitudinal que segura tudo aqui. E a gente vai ter a faixa cervical que segura aqui em cima. Então, tudo é seguro aqui, bem seguro, tá? Se a gente não traciona, quando a gente vai lavar o cabelo na cabeleireira, ai, que delícia, porque ela libera a fáscia. A hora que ela libera a fáscia, a gente consegue trabalhar melhor. Então, já começamos a pensar em outras possibilidades de trabalho. Antes de trabalhar com esta parte, eu tenho que liberar aqui. No mundo, nada se cria. Tudo se transforma, não tudo se copia. Mas, enfim, o que acontece? A gente tem que relaxar alguma coisa para eu tracionar outra. Não existe uma energia que brota do espaço. Eu tenho uma energia X. Essa energia, ela está no meu corpo inteiro, tá? Se eu trabalho mais com este braço, este vai ficar menos rígido, tá? Para eu trabalhar com os dois iguais, eu tenho que ter simetria de força. Assim também é nessa região, tá? Então, eu tenho a face que vai amplificar o trabalho do músculo e ela está toda segura aqui. Se a gente não libera essa face, a gente não consegue equilibrar aqui. Outra coisa, a face, a gente tem uma face na faringe, atrás, que segura a faringe. Então, quando a gente trabalha com a língua, por exemplo, no movimento de protrusão, que eu estou trazendo o corpo da língua, o genuglosso para frente, ó. Eu estou aumentando a fáscia faríngea e liberando a fáscia do músculo genuglosso, para ele poder, ó. Já senti necessidade de deglutir na hora, porque aumentou a minha cavidade, uma relação com o nariz, eu já peguei de novo e já tive que deglutir. Tá? Peguei aqui e tive que deglutir. Então, existe uma relação direta com a tensão da faringe, movimentos da língua, movimentos do palato mole, tá? Que vão fazer com que eu tenha um equilíbrio de articulação, de fala, de voz, tá? Tudo isso interligado. Tudo isso é construído por uma coisa que chama tecido conjuntivo, que é colágeno e elastina. Tá? O que constitui toda a estrutura? O colágeno, que é uma proteína, sem proteína não vivemos, essa proteína vai fazer a despolarização também, não especificamente o colágeno, mas o que ele faz, tá? É uma proteína que ele vai preencher espaços. Então, colágeno é bacana. Ele fica durando, deixa a gente rígida, bonita, maravilhosa. A elastina faz o colágeno se movimentar. E o fibroblasto quebra esse colágeno, vem aqui, quebra, esparrama e faz a elastina se movimentar. Então, aí está escrito assim, ó, é uma proteína que se modifica durante toda a vida. Então, estou estou metabolizando, atuando no colágeno, mas eu não consigo atuar na elastina. Elastina é o elástico. Sabe aquele elástico que você usa, ele fica pó e rebenta? Isso é elastina. O dia que a gente conseguir descobrir a elastina, ou seja, a elasticidade ou a extensibilidade da pele e do músculo, ninguém mais vai envelhecer, desde que tenha proteínas, desde que façam as pontes, desde que tenham sinapses, desde que o sistema nervoso mande informação, desde que eu tenha impulso elétrico para fazer despolarização e polarização,
uma vida saudável construída por vitaminas E, por exemplo, que faz com que haja uma produção de vitamina A e C, que é antioxidante, que mata umas células que estão ficando, digamos assim, oxidadas, aquele bombril oxidado, e aí a gente fica o resto da vida junto. Bom, né? Vão pensando nos pacientes de vocês. Espero que vocês estejam, assim, pensando muito. Ó, aqui começa a ser importante. Se a tensão suportada pelo tecido é contínua e prolongada, as fibras de colágeno se alongam. Então, se eu fizer isso aqui, a fibra de colágeno se alonga. Se o tecido suporta uma tensão curta e repetida, as fibras de colágeno, os feitos de colágeno se multiplicam, menos o elástico. Então, se eu fizer isso aqui, ó, uma tensão curta e repetida, eu estou alongando o colágeno, mas eu não estou mexendo na elastina. E aí eu ganho potencial de ação no músculo zigomático. Agora, se eu fizer assim, ó, eu não estou fazendo nada, estou fazendo mobilidade, estou oxigenando, tá? Porque eu tenho que dar um grau de tração para alongar. É a mesma coisa que na academia, tá? A relação é mais ou menos igual, só que a gente só tem um ponto de inserção. A inserção posterior, ou a inserção que a gente chama de origem e inserção, na fase não tem origem e inserção, né? Porque ele tem origem, onde que nasce, onde que se insere, porque na verdade ele se insere sempre em tecido conjuntivo, tá? E aí o que ganha é no osso, que aqui eu estou alongando, ó, vamos dizer assim, o ligamento. E aí sobe. E aí a gente tem a resposta da elasticidade, tá? Que a hora que você faz isso, a tendência do músculo é fazer isso aqui. Então você faz isso e você ganha lá e segura aqui. Não estou mostrando. Tá ficando difícil? É muito novo tudo isso? Então, vamos ver se vocês conseguem acompanhar. Falem comigo, meninos, por favor. Senão eu me sinto assim, onde vocês estão. Eu tive uma vez que uma aluna falou para mim, não, professora, eu estou aqui, só que eu estou dando de mamar pro meu filho. Então, assim, eu sei que vocês estão aí, mas me deem sinal de fumaça, por favor. Tá? Substância fundamental. Tá? Alguém escreveu. Deixa eu ver quem é. A Lara. Que bom, tá interessante? Então tá bom. Vocês vão me dando retorno. Se vocês quiserem falar de paciente, a gente vai falando também, tá? Quanto mais retorno a gente tiver, mais dinamismo a gente tem na aula, mais a gente vai mudando de acordo com a característica de vocês. Então vamos lá, Lara. Substância fundamental. Precisa ter substância fundamental, senão a gente não tem essa rede toda engrenada. Pensa numa rede, tá? Colágeno, elastina, fibroblasto, líquido, numa rede, tá? Com substância fundamental. Tudo isso, vocês vão ter que saber muito disso, porque a gente vai trabalhar com cicatriz, tanto em fissura, quanto em queimados, quanto em paralisia facial. Entender que, por exemplo, quando eu falo, ó, o nervo facial passa pelo meato acústico, e aí tem um vírus e o colágeno fica aqui dentro. Quem vai quebrar o colágeno? Tá? É a proteína, colágeno. Isso é da paralisia facial. Olha que bonitinho que o Ben-Site falou em 99. Envelhecimento do homem é uma densificação progressiva do seu tecido conjuntivo. Então, assim, a gente vai ficando velho e a gente vai ficando com densificação, porque a gente perde a sensibilidade, tá? Então, a gente não pode fazer um efeito sanfona, porque aí o elástico fica frágil muito rápido, tá? Mas a gente tem que promover alguma coisa. Então, ó, com o envelhecimento, a gente tem uma redução da elasticidade, densificação, o tecido fica mais sólido. Então, essa coisa, está mais flácido, está mais velho. Não é que ele está mais flácido, ele está mais densificado, ele não consegue ter mobilidade. Então, vamos pensar mais em mobilidade, talvez, junto com um tônus, tá? Para isso, tem que ter sensibilidade e propriocepção.
Face superficial já falei, que é uma blindagem, que ela está na região do masseter. Está na parte do platisma também, isso aqui, ela segura lá atrás, vai envolver o platisma, já falei. Já falei da epicraniana, da temporal, já falei da faringe e já falei da área de nariz, não estou esquecendo nada. Isso aqui é uma resposta de um tracionamento, tá? Então, envelhecer e rugas está ligado ao sistema aponeurótico superficial. Quem determinou e falou muito bem isso foi a Vera Cardim, que é uma cirurgiã plástica renomada aqui em São Paulo, muito conceituada, gosto de fonoaudiólogos, tá? Muito pouco fonoaudiólogo a gente tem para trabalhar nessa área, porque falta muito conhecimento, tá? Não adianta a gente, nenhuma área, nenhuma profissão, não adianta bacharelado nem o diploma, a gente precisa ter conhecimento, tá? Então, é isso aqui é que acontece. Então, isso aqui é tracionamento do frontal, e tracionado nesta direção marca em sentido contrário, tá? Então, linha ao redor dos olhos, a gente fecha e abre o olho muitas vezes por dia, por isso que aqui é uma região de tracionamento de marcas, tá? O sulco nasogeniano por uma elevação da fáscia anterior que despenca, tá? A face do zigomático está junto com o masseter, para o lado de cá, então você tem as rugas ao contrário, né? Uma direção contrária do zigoma, tá? As rugas de pescoço que estão assim por um tracionamento do platisma, que é aqui, tá? Então, isso aqui é o sistema aponeurótico superficial, mas em inglês, ou tá? Sistema aponeurótico superficial em português, ou fáscia muscular. Isso aqui, vamos pensar que a gente tem todos esses músculos no nosso corpo, na nossa face, e uma pele que recobre. Fronto-occipital. Esse aqui, corrugador está aqui, próximo está aqui junto. O frontal, ele é antagonista ao orbicular do olho. Então, você relaxa aqui, não mexe, o orbicular do olho vai ter uma dificuldade para fechar. Se eu segurar, eu não consigo fechar. Então, para tracionar aqui, por exemplo, eu posso segurar o frontal. Aí aumenta o fechamento de olho, o potencial de ação do músculo orbicular, tá? Se eu quero, por exemplo, trabalhar com o orbicular da boca, eu vou segurar o zigomático, Estou aumentando aqui, este antagonista deste, tá? O abaixador do lábio, a direção dele é nesse sentido aqui, Este pedacinho, esse abaixador do ângulo na mesma direção do mento, Traciona o mento, cai a comissura, tá? Com isso, é muita força desses dois, falta ou redução de força do abaixador do lábio, tá? Esse lábio plástico caído. Tá? Então, conhecer essa fisiologia determina exatamente onde você vai colocar a mão para ou tracionar, ou tensionar ou relaxar, que é a anatomia palpatória, que eu desenvolvi muito por causa dos meus pacientes de queimaduras que eu não queria fazer nada. E aí me trouxe um universo muito grande para trabalho com anatomia palpatória e conhecimento da musculatura, porque eu preciso ganhar sensibilidade com o músculo que está tracionando outro, tá? Nós vamos entender isso um pouquinho mais para frente. Então, o que é manobra intrínseca, manobra extrínseca, toda essa parte existe. Bom, para entender de língua, vamos falar de língua. A língua tem músculos intrínsecos e músculos extrínsecos. Os músculos extrínsecos da língua são genioglosso, que é a base da língua, a gente vai ver, ioglosso, tudo que é glosso é língua, tá? Então, genioglosso, ióide no glosso, gênio, o corpo da língua, tá? Ióide com a língua, estilo com a língua, palato com a língua, condroglosso com a língua, que vai segurar a língua lá atrás. Esses músculos estão fora
vamos dizer assim, da constituição da parte intrínseca da língua, que é longitudinal superior e inferior, tá? Transverso e vertical. Longitudinal, transverso, vertical, tá? A inervação, a parte motora, hipoglosso, a parte de sensibilidade da língua, trigêmeo, a parte de sabor intermediário, glossofaríngeo, uma alteração da faringe, tá? Que está relacionado ao nervo, no nervo glossofaríngeo, dá uma redução de sabor. Pense nos pacientes neuro de vocês, tá? Assim, trabalhar com sensibilidade de sabor com o paciente neurológico que tem alteração da movimentação do glossofaríngeo vai significar diretamente um trabalho no motor e trigêmeo de sensibilidade. Tá? Bacana, né? Eu gosto. Ó, língua, já mostrei, não gosto desse negócio aqui, vou mostrar isso aqui. Eu preciso botar o óculos para entender. Mostrar vocês. Isso aqui é uma língua, tá? É uma vista inferior da língua, uma vista do baixo. Ó, músculo genioglossus, ó, um músculo que está aqui fazendo todo o corpo da língua. Por que ele é extrínseco? Porque intrínseco é isso aqui. Extrínseco é o resto. Ó, ioglosso vai ligar a língua no ocioide. Músculo longitudinal inferior, tá bem na cavidade em cima, assim, ó, no corpinho da língua. Dentro, tá, que vai envolver toda a parte de cima. Vamos ver mais. E nós vamos falar de exercício já. Ó, olha esse músculo dessa maneira aqui, ó. É o genioglossus grandão. Esses os músculos intrínsecos, músculos extrínsecos, ó. Esquece esse aqui é o miroioide que é o suprioide, tá? Então, ó, genioide tá aqui, o ióide tá aqui. Então, esse aqui é o músculo que tá extrínseco à língua. Esse daqui é o músculo supraioide. O ióide tá para cá, a epiglote, epiglote, tá? E o ióide tá aqui. Então, supraioides, tá? E esses extrínsecos da língua. Vamos lá. Um outro corte. Agora um corte, ó, as coanas ou as nasais, tá? Então, a parte do nariz, olha que bonitinho. O palato duro, tá? Aqui estaria o osso alveolar e a maxila. O palato mole, a língua junto da parte do palato mole, ligada num corte sagital, tá? Na parte posterior do ocioide. Então, ó, ponta da língua, isso aqui é músculo intrínseco, músculo extrínseco. Na verdade, a língua é isso aqui, gente. Isso aqui é o corpo da língua, que é o genioglossus, mas ele tá seguro aqui, ó. Aqui, ó, na hora, tá mole, isso aqui é língua. Isso aqui tá segurando a língua, tá? Tá segurando a língua na parte inferior, tá? E aí a gente vai ter toda a ligação dessa musculatura segura aqui, ó, na base da língua. Seguindo, tá? Uma vista anterior-posterior, anterolateral do pescoço, tá? Ó, o nariz, a base da mandíbula, ó, aqui, ó. Um músculo ioglosso e um músculo estiloglosso, as artérias, né? Não. Uma outra visão. Outra visão ainda. Isso aqui é muito importante. Ó, ventre posterior do digástrico. Então, parte anterior. Nariz, a boca foi toda retirada para a gente entender, tá? Vamos pensar aqui em mandíbula, tá? O músculo miloióide que vai fazer o suário da boca, que eu só consigo tá? O miloióide, tá? O digástrico posterior, que vai fazer isso aqui, ó, vai puxar a mandíbula para trás, lá perto da articulação temporomandibular, junto com o músculo temporal. Lembra daquele slide que eu mostrei primeiro? Tá aqui, próximo.
tá? A base da língua, formada pelo miloioide, e o estiloioide também vai ajudar a retrair essa mandíbula. Ó, bonitinho. Esse é o músculo transverso da língua, o corte transversal da língua, e a gente está vendo o músculo transverso aqui. Então, ó, vou fazer diferente. Músculo transversal, a língua larga, músculo transverso, tá? E aí eu quero afilar a língua. Eu vou empurrar essa língua aqui, tá? Na figura. Então, eu empurro, né? Faço aquela compressão e o músculo tem que afilar. Ele não vai afilar. Eu vou empurrar ele para dentro, tá? E ele vai fazer uma força para fora. Eu só consigo tracionar se eu tiver, só consigo reduzir essa fibra se eu tiver tração. Eu não consigo diminuir músculo ou aumentar tônus, tá? Porque aí assim, ó, para aumentar o tônus do transversal, eu tenho que fazer isso aqui, empurro para dentro, ela me empurra para lá. Ela dobra. Por que que ela vai dobrar? Porque eu não tenho o longitudinal. Cadê o longitudinal? Aqui. O longitudinal, que tá assim, ó, tem que estar forte. Então, ó, o transverso tá aqui, eu aperto. O longitudinal, eu empurro para baixo e o vertical sobe para cima. Então, ó, se eu empurrar a língua para baixo, eu estou trabalhando com a força do vertical. Se eu empurrar as laterais e a pessoa fizer uma contra-resistência, eu estou trabalhando com o transverso. Se eu empurrar o longitudinal, eu estou trabalhando com o vertical e com o longitudinal ao mesmo tempo e com o transverso ao mesmo tempo. Tá? Então, estou dando exercício para vocês. E essa musculatura responde, na literatura tem com 9 exercícios. Eu na eletromiografia vi com 3, a gente fazendo essa ponte de neurofisiologia empurra e me ajuda, 3 movimentos já estressa a musculatura. Porque a pessoa não consegue mandar a informação do cérebro, fazer todo o potencial de ação, gerar uma resposta rápida. Cansa. Tá? Então, fazer isso aqui, ó, é baba. Fazer isso aqui, ó, tô fazendo força na língua, não sei se dá pra ver, é diferente. Colocar a língua pra fora assim, ó, é baba. Colocar a língua pra fora assim, ó, é difícil. Estão conseguindo fazer relações? Espero que sim. Tá? Ai, eu tenho que fazer um intervalinho de novo pro Thiago poder gravar, senão vocês não têm a disponibilidade. 15 minutinhos? Tá, ele vai precisar de 15 minutinhos agora. Enquanto isso, perguntem. Até já.